Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo o Coração Corintiano de Lourenço de Aféria. Capítulo 10. A data da fundação. O primeiro estatuto. Poliesportivo e com biblioteca. O mais antigo texto de estatutos do Esporte Clube Corinthians Paulista que se conhece data de 1913 e foi aprovado numa Assembleia Geral no dia 11 de julho daquele ano. Esse documento, que obviamente foi exigido para que o clube pudesse se filiar à Liga Paulista de Futebol, dirime qualquer dúvida sobre a data oficial da fundação do Corinthians. Ele estabelece o dia 1º de setembro de 1910 como o da fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista, com um número ilimitado de sócios, que tem por fim a educação física e a propaganda do futebol, ping-pong e etc. Vê-se que os fundadores e os primeiros dirigentes da agremiação conhecida como Clube dos Operários não pretenderam simplesmente organizar um time de futebol, como já havia tantos, inclusive formados pelos petizes de colégios e grupos escolares. A exemplo do Barão de Tatuí, do Colégio João de Deus, das escolas 7 de Setembro, que disputavam o campeonato da Liga Gimnasial, e onde se revelavam craques de primeira linha, como Franzino e Lépido, Afrodísio Camargo Xavier, que por sua agilidade espantosa seria conhecido nos gramados como o melhor ponta-direita de sua época, atuando com o apelido de Formiga. O Esporte Clube Corinthians Paulista não tinha em vista apenas o futebol. A educação física era um objetivo estatutário. O Corinthians nasceu com vocação poliesportiva. Não foi à toa e nem por acaso que a primeira taça conquistada pelo clube não foi erguida num campo de futebol, e sim ao fim de uma corrida de pedestrianismo, na qual foram vencedores 3 atletas corintianos. Mais que isso, os estatutos de julho de 1913 já estabeleciam que, de acordo com o estado financeiro, o clube terá uma biblioteca, aceitando donativos dos associados, que organizará, quando possível, matches, piqueniques e saraus. Esportes, educação física, saraus, biblioteca. O Clube dos Operários tinha horizontes largos. Segundo os estatutos, podiam se associar ao clube indivíduos de bons costumes, não se observando nacionalidade, religião ou política. Todo sócio efetivo pagará adiantadamente a mensalidade de 3 mil, acho que acredito que réis, né? O sócio aceito pagará, além da mensalidade, uma joia de 5 mil réis. Vou falar assim. O sócio admitido anualmente 2 meses antes de começar o campeonato será dispensado do pagamento da joia. É dever dos associados não ofender com palavras, gestos ou manifestações em campo ou na sede os consócios. Fora do ambiente do clube, é vedado ao associado ofender a moral pública, prejudicando o nome da agremiação. Os sócios que se ausentam da cidade de São Paulo devem comunicar o fato à diretoria do clube para que as mensalidades sejam suspensas enquanto os associados estiverem ausentes. No seu regresso, comunicado à diretoria, continuam a gozar de seus direitos sociais. A diretoria do clube era formada por um presidente, um vice-presidente, um primeiro e um segundo secretários, um primeiro e segundo tesoureiros, 3 fiscais, 3 diretores esportivos e um procurador. O mandato da diretoria era de 1 ano e todos os cargos de diretor exercidos sem nenhuma espécie de remuneração. As arrecadações do clube eram recolhidas a um estabelecimento bancário. A tesouraria mantinha em seu poder a quantia de 200 mil réis para pagamentos de despesas urgentes. Nenhum pagamento superior a 100 mil réis podia ser feito pelo tesoureiro sem prévia autorização da diretoria. Podiam ser suspensos por tempo indeterminado e até mesmo expulsos os sócios que, direta ou indiretamente, porém conscientemente, prejudicarem o clube moral ou pecuniariamente, os que promoverem desarmonia entre os sócios ou procurarem afastá-los do clube. O sócio-diretor perdia seu cargo se deixasse de comparecer sem causa justificada a 2 sessões consecutivas da diretoria. 2 vezes por ano realizavam-se assembleias gerais ordinárias, sendo os associados convocados por circulares. As eleições da diretoria eram feitas sob a supervisão de 4 escrutinadores estranhos a ela, com cédulas impressas ou manuscritas, somente podendo votar os sócios que tivessem assinado o livro de presença.
Competia aos diretores esportivos acatar toda reclamação do captain ou dos jogadores e resolvê-la segundo as circunstâncias. Havia nos estatutos um capítulo especial que versava sobre as funções do capitão. Os capitães dos times serão nomeados ou dispensados pelos jogadores dos respectivos times, em reunião convocada pela diretoria para esse fim. Os capitães farão parte da diretoria. Os capitães farão parte da diretoria. Aos capitães compete comparecer pontualmente aos trainings e matches e dirigir os jogos. Avisar com 3 dias de antecedência os jogadores que tiverem de tomar parte em matches. Fiscalizar o procedimento dos jogadores, admoestá-los ou suspendê-los quando assim exigir a conduta dos mesmos. Participando incontinente a diretoria às discussões em campo, ficando bem patente que eles são os únicos responsáveis e os únicos senhores dos times quando em campo. O estabelecimento oficial da data de 1º de setembro de 1910 nesse antigo estatuto de julho de 1913, ano em que o Esporte Clube Corinthians Paulista passava a disputar um lugar entre os grandes do futebol, não é aleatório. É evidente que a data de 1º de setembro de 1910 poderia ser contestada, como ocorreu algumas vezes, se admitisse que o nascimento do Esporte Clube Corinthians Paulista teria ocorrido por inspiração da vinda do Corinthians Football Club. O Corinthians Team, como os jornais da época publicavam, para disputar jogos no Rio e em São Paulo. De fato, nada mais improvável que 5 operários reunidos numa esquina da Rua dos Imigrantes, sem quaisquer recursos, tivessem fundado o Clube do Bom Retiro em cima da chegada, em fins de agosto, da equipe britânica. A data de 1º de setembro de 1910 vale se admitirem os fatos como eles devem ter ocorrido, sem nenhuma dúvida. O Clube dos Operários era uma ideia, um projeto, um sonho que vinha sendo gestado fazia vários meses. Estava em ebulição na cabeça dos rapazes do Bom Retiro, bem antes da chegada do Corinthians Football Club. Conversavam a respeito, trocavam ideias, consultavam amigos e conhecidos, assuntavam o pessoal que jogava no Botafogo da Várzea, do Tamanduateí e nos demais clubes de outras várzeas da cidade. Hoje parece bastante claro que o primeiro time armado pelo Esporte Clube Corinthians Paulista não foi feito de afogadilho, até porque os moços desafiaram logo na primeira partida um leão da várzea, um bicho-papão da zona oeste da cidade de São Paulo. É fácil concluir que, independente da passagem do Corinthians inglês por São Paulo, independente da sua vinda ao Brasil, o Clube dos Operários ia ser fundado no dia 1º de setembro de 1910, como foi de fato. Lá no Bom Retiro, à luz dos lampiões, ou de velas, ou de lamparinas, ou de um simples palito de fósforo que fosse. Se o Corinthians Football Club não tivesse emocionado tantos rapazes do bairro, talvez o nome do novo clube outro fosse. Mas no ano do Cometa Halley, alguma coisa havia decidido e as circunstâncias imponderáveis determinaram que o mais brasileiro dos clubes brasileiros teria um nome inglês, cujo significado não era fundamental saber e nem importava tanto. E a escolha desse nome, feita democraticamente na primeira noite daquele mês de setembro, era também a opção que assumia como modelo uma equipe inglesa valente, simpática, que deslumbrara os ricos almofadinhas e os pobres de mãos ásperas, levando alegria às arquibancadas e às gerais da cidade. Os fatos se encaixam assim. Fundado no dia 1º de setembro, o dia da decisão definitiva dos 5 operários, o clube viveu nos dias subsequentes, inclusive aproveitando 2 feriados seguidos, 7 Dia da Pátria e 8 Natividade de Nossa Senhora, feriado religioso na cidade, os acertos e ajustes típicos das pequenas agremiações de várzea, o training, a peneira, para avaliar quem ia jogar no primeiro quadro, quem ia jogar no segundo, quem ia jogar no terceiro. Talvez a primeira disputa cordial entre os capitães Lepre e Anselmo, a escolha da cor das camisas, branca com as golas e os punhos das mangas pretos, a corrida para mandar fazer calções, os primeiros deles também brancos, de sacos de farinha vazios arrumados com os saqueiros espanhóis das beiradas do mercadão, a vaquinha e a compra da primeira bola de capotão, o acerto do aluguel do campo do lenheiro, a capina do mato no terreno, as traves de bambu e, finalmente, o orgulhoso 11 caminhando a pé pelas ruas da cidade, seguido pelo povinho miúdo com o coração na boca,
Operários fortes, crianças de pé no chão, o Tilbury do Banhane carregando na frente o saco das camisas, a caixa de cânfora e Belladonna, alguns caronas e o Miguel Batalha, magrinho, mas de peito estufado, o primeiro presidente e uns estudantes da Poli e uns enfermeiros da escola de farmácia de folga naquela tarde, e aquelas italianinhas desgraçada de bonita que tinham duas rosas na face cor-de-rosa espiando nas calçadas, nas calçadas. E os carvoeiros e os costuradores de sacos furados da zona do mercado, a espanholada de sangue quente, aquela gentinha pimenta malagueta da rua Caetano Pinto e da rua Carneiro Leão, e a portuguesada que transportava couve-flor, nabos, brócolis e murinhanhas nos bondes cara dura. Aquele infinito mundo de pessoas com roupas cheirando a tanque com sabão de cinza, olhando com os olhos surpresos os 11 de meninotes, pomposamente chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Presunção é água benta e que não faltam, varando as ruas de São Paulo para encarar de frente para o que desse e viesse, o traquejado, o valoroso, o empombado União da Lapa. Uma das grandes modificações dos estatutos do Esporte Clube Corinthians Paulista ocorreu e foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 12 de fevereiro de 1916. O clube aperfeiçoava sua organização e preparava-se para seu grande destino. Definia mais claramente suas finalidades e mantinha o projeto de uma biblioteca para os sócios. O Esporte Clube Corinthians Paulista, fundado em 1º de setembro de 1910, com sede nessa capital, será regido pelos presentes estatutos, sendo seus fins cultivar os diversos ramos do esporte, com especialidade o futebol, desenvolver intelectualmente os seus sócios para o que organizará de conformidade com seus recursos um gabinete de leitura, promover diversões dedicadas à família dos sócios, manter uma sede onde seus sócios possam reunir-se todas as noites para diversões lícitas a critério da diretoria. Sobre os jogadores e os diretores esportivos, os novos estatutos de 1916 determinavam o seguinte: logo após a posse da diretoria eleita, esta convocará uma reunião dos seus times, primeiro e segundo quadros, para proceder-se à eleição de 3 diretores esportivos e respectivos capitães de cada time. Esses membros serão eleitos por um ano. Todas as resoluções de tais membros estão sujeitas à apreciação da diretoria. Os diretores esportivos incumbir-se-ão de organizar os times e festas esportivas que o clube der. Aos capitães compete não somente a direção técnica do jogo, como auxiliar os referees na sua manutenção do máximo respeito e cortesia no campo. Referee é árbitros. Qualquer feita cometida pelos jogadores será comunicada à diretoria dentro do prazo máximo de 3 dias pelos diretores esportivos ou captains. Os jogadores do primeiro e segundo teams serão isentos de qualquer contribuição quando considerados efetivos nesses teams pelos diretores esportivos. Em caso de faltas injustificadas de jogadores em matches ou trainings, ficam eles sujeitos às penas que lhes sejam impostas pela diretoria. Jogador algum poderá comprometer-se com clubes estranhos sem prévio consentimento da diretoria. Os jogadores recorrerão à diretoria todas as vezes que julgarem injustas as resoluções dos captains ou diretores esportivos. Os estatutos determinavam que somente podiam ser admitidas como sócios pessoas maiores de 18 anos, apresentadas por associados quites com o clube. A admissão dependia de aprovação após sindicância e parecer de uma comissão especialmente nomeada pela diretoria do clube. Considerava-se dever do associado levar o clube com o seu proceder moral dentro ou fora do recinto social. Além dos sócios efetivos normais, o clube estabelecia sócios honorários, aqueles que, a juiz da Assembleia Geral, sendo pessoas estranhas ao clube, lhe tenham prestado relevantes serviços, sócios, beneméritos, pessoas pertencentes ao quadro social e que também tivessem prestado relevantes serviços ao clube. Os sócios extranumerários,
ou extraordinários que se tornaram jogadores do clube. Uma vez por semana, a diretoria do clube se reunia para resolver assuntos da agremiação. O artigo 22 dizia: o clube jamais poderá dissolver-se enquanto houver 10 sócios quites. O artigo 23 definia o fardamento oficial. O fardamento como bandeira, distintivos, etc., obedecerão às cores preto e branco. A. Camisa fechada por cordões pretos, tendo gola e punhos, assim como o monograma no peito pretos, ou seja, o CP, né? E B. Calções pretos. Os estatutos de fevereiro de 1916 eram assinados por João da Silva, Domingos Império e Alexandre Magnani. A respectiva ata da Assembleia foi redigida por Heitor da Roz, que era na época o segundo secretário do clube. A Assembleia encerrou-se às 24 horas, ou meia-noite. Sabe-se que antes dos estatutos de 1913 houve pelo menos um outro, o primeiro deles, definindo o pensamento dos fundadores. Nos primeiros 10 dias de setembro de 1910, o clube tratou de se organizar, ainda que precariamente. Antônio Pereira, que fazia parte do grupo dos 5 operários, havia pintado a residência do Dr. José Vicente Álvares Rubião, de família tradicional paulistana, e ali ficara conhecendo e se tornar amigo do copeiro que servia a família. Esse copeiro não jogava bola, mas como trabalhava para tais pessoas, tinha um certo relacionamento de nível e até carregava os uniformes dos jogadores do Clube Atlético Paulistano. Era uma espécie de roupeiro do time. Isso o deixava feliz e orgulhoso. O pintor Pereira contou ao copeiro a novidade: o Corinthians. Agora o clube existia e precisava de um estatuto, como o Germânia tinha, o Internacional tinha, o Paulistano tinha. Os grandes tinham. Antônio Pereira era pintor de mão cheia, mas não sabia fazer estatutos. Estatutos eram tarefa de doutor acostumado com artigos, parágrafos e outros bichos legais. José Rubião era um rapaz lido, rico, viajado e vivido nas coisas do esporte. O ex-back do paulistano se afastara do clube em 1905, na grande crise que privou o clube do Velódromo de seus principais campeões, e fora atuar como zagueiro e dirigente da Associação Atlética das Palmeiras, uma agremiação que nascera da união de clubinhos de rua, localizada na região da cidade conhecida como As Palmeiras, território que compreendia amplas glebas do atual bairro de Santa Cecília, cortado pela Alameda Barros, pela Rua Conselheiro Borotero, pela Avenida Angélica, na época um matagal, e pela Rua das Palmeiras, que manteve o nome como reminiscência geográfica. O bairro das Palmeiras era tudo aquilo e mais um pouco. No tempo em que o Pereira pintou a residência dos Rubiões, a maior parte das áreas de São Paulo era delimitada mais pela imaginação e pelo apelido do que pelo rigor do metro quadrado. O Dr. Rubião era o que se chama ainda hoje de prócer esportivo. Em ocasiões especiais, o prócer usava cartola. Daí a alcunha, que pegou. Por intermédio de seu copeiro, o Dr. Rubião ficou sabendo que os rapazes do Bom Retiro queriam estatutos para o clube que tinham acabado de fundar. Achou a ideia correta, sugeriu que o copeiro mais o Antônio Pereira fossem procurar um outro prócer e cartola, seu amigo antigo, também do paulistano, jornalista de O Estado de São Paulo, uma figura dinâmica do esporte paulista, homem influente nos bastidores da bola, atleta que às vezes atuava como referee nas partidas e se sobressaía pelos conhecimentos das regras do esporte bretão. Para muitos, ele era uma eminência parda do futebol. Chamava-se Mário Cardim. Mário Cardim, sempre bem informado, sabia do nascimento do Corinthians, um clube de operários, da escolha do nome, da eleição de Miguel Batalha para presidente. Também ouvira dizer que muitos funcionários ingleses da São Paulo Railway tinham recebido com simpatia a ideia de se dar ao clubinho do Bom Retiro o nome de um grande time amador inglês. Receber com simpatia significava, na prática, que os trabalhadores das oficinas da Railway, no bairro da Lapa, podiam contar com a colaboração de um Boyes, um Banks, um Steward, na hora em que fosse passada a lista da vaquinha para comprar fardamento e outras coisinhas de que um clube de verdade precisa para não morrer sufocado em apenas alguns meses. Diante do Mário Cardim,
Pereira, que havia trocado seu macacão de trabalho por um terno com um colete feito pelo alfaiate batalha, segurava a palheta com as mãos na altura do umbigo e entrou direto ao assunto. Entrou direto no assunto. Doutor Cardim, dá pro senhor fazer um estatuto de clube grande para o Corinthians? Posso tentar, falou Cardim. Foi o Rubião que mandou você me procurar? Sim, senhor. Então vou dar muita risada se um dia vocês derem uma surra no time das Palmeiras. O Dr. Mário Cardim desatarrachou a tampa de um vidro de tinta azul pelicã, enfiou uma pena mosquito fininha na caneta da madeira, passou a ponta da pena de metal na língua úmida, como fazia todo mundo antes de começar a escrever alguma coisa importante, com pena nova sem uso. Apontou na escrivaninha aberta uma folha dupla de papel ao maço em branco e rascunhou. No dia 1º de setembro de 1910, reticências. Assim foi feito o primeiro estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista. O tempo e a desmemória consumiram suas páginas. Mais de 80 anos depois, o Esporte Clube Corinthians Paulista é denominado nos atuais estatutos simplesmente como Corinthians, sociedade civil de fins não econômicos, que tem por finalidade, em proveito de seus associados, proporcionar a prática de esportes em geral e promover a realização de reuniões sociais, artísticas e culturais. O quadro social é composto de sócios titulados, fundadores, grandes beneméritos, atletas laureados, honorários, patrimoniais, benfeitores e remidos. Sócios contribuintes, portadores de títulos patrimoniais, dependentes e extramunícipes. Sócios militantes e sócios de futebol. Estatutariamente, todos têm o direito de votar e serem votados para o Conselho Deliberativo. A mensalidade do sócio torcedor não pode ultrapassar 2% do salário mínimo regional e a renda reverte para o Departamento Profissional de Futebol. O Corinthians tem 5 poderes. A Assembleia Geral, a Assembleia Geral constituída pelos sócios maiores de 18 anos e admitidos há mais de 2 anos, a qual se reúne de 4 em 4 anos, no mês de janeiro, para eleger os membros do Conselho Deliberativo, podendo reunir-se extraordinariamente a qualquer tempo. O Conselho Deliberativo, soberano, que escolhe a diretoria do clube, inclusive conselheiros, presidente e vice-presidente. O Conselho de Administração, conhecido como CORE, que fiscaliza a administração da diretoria. O Conselho Fiscal, que examina a estruturação geral do clube, analisando os respectivos comprovantes pelo menos uma vez por mês. A diretoria, que se reúne ordinariamente uma vez por quinzena ou extraordinariamente quando convocada pelo presidente, da qual fazem parte o presidente, um vice-presidente da diretoria, 9 vice-presidentes titulados e diretores. O Corinthians tem um vice-presidente de futebol, um vice-presidente de finanças, um vice-presidente de patrimônio, um vice-presidente de esportes terrestres, um vice-presidente administrativo, um vice-presidente de esportes aquáticos, um vice-presidente de negócios jurídicos, um vice-presidente social e um vice-presidente de propaganda. O presidente pode ser reeleito uma única vez consecutiva. Nas disposições transitórias do atual Estatuto Social consta no artigo 140: será construído um estádio compatível com a tradição e grandeza do Corinthians, devendo o assunto ser objeto de deliberação especial do Conselho Deliberativo. Diz o artigo 142. Deverá a diretoria providenciar junto às autoridades competentes a criação de faculdade de educação física no Parque São Jorge. Determina o estatuto que o pavilhão do Corinthians e seu uniforme terão cores branca e preta. O pavilhão será branco no centro e conterá o atual distintivo no escudo, tendo por fundo um salva-vida, uma âncora e 2 remos. O uniforme será de calções pretos, camisa branca e o distintivo de cores vermelha e preta, à altura do coração. O pavilhão, a flâmula, os uniformes e os distintivos do Corinthians deverão estar de acordo com os desenhos aprovados pelo Conselho Deliberativo, sendo que o distintivo ou escudo conterá a cor vermelha. Os símbolos representativos são de propriedade e uso exclusivo do Corinthians,
mas o nome do clube não sofrerá restrição a seu uso para dar denominação a bairros, localidades ou municípios, para representar por parte de outra associação e homenagens que não visem vantagem econômica, a critério da diretoria da agremiação. No caso de uma hipotética dissolução do Corinthians, o que somente poderia ser decretado pelo Conselho Deliberativo, todos os seus bens passariam à propriedade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas todas as taças, troféus, medalhas, diplomas e outros prêmios conquistados em lides esportivas, bem como as lembranças, homenagens, álbuns, retratos, fotografias, tudo quanto lembra a vida desportiva do clube e os respectivos móveis, molduras e estojos seriam obrigatoriamente entregues ao Museu Paulista, com cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade. A última reforma dos estatutos data de 1984 e dela foi encarregada uma comissão formada por Antônio Aristides, Antônio Carlos Soveral, Boaventura Farina, Elmo Franchini, José Borbola, Marcos França Torres, Max Wasserstein e Rubens Aprobato Machado. Por deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 23 de dezembro de 1926, foi conferido o título de Grande Benemérito a Alfredo Schurig. O Conselho Deliberativo, em 29 de dezembro de 1954, conferiu o título de Sócio Patrono a Alfredo Inácio Trindade. O Conselho Deliberativo conferiu em 28 de novembro de 1977 e em 26 de abril de 1983 os títulos de Grande Benemérito, respectivamente, a Vicente Mateus do Vale, Antônio Hermílio de Moraes, José Hermílio de Moraes Filho, Lourenço Fló Júnior e Vadielu, com homenagem e preito de gratidão, devendo esses galardões ser consignados no Estatuto Social enquanto existir o Corinthians. Enfim, notas. 1. Na época da fundação do Corinthians era comum a convocação das equipes ser feita no dia do jogo pelos jornais com avisos ao pé do noticiário de esportes como este: o capitão impede o comparecimento de todos os senhores jogadores. 2. Outras datas que aparecem mencionadas às vezes, como as da fundação do clube, 5, 7 e 10 de setembro de 1910. 3. A Associação Atlética das Palmeiras nada tinha a ver com a atual Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras foi fundado em 1914 com o nome original de Palestra Itália, ao passo que a Associação Atlética das Palmeiras era anterior à fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. A Associação Atlética das Palmeiras reunia elementos das famílias Lefebvre e Collet. Chegou a ter grande prestígio, era um dos mais temíveis adversários do paulistano e ficou ainda mais reforçado com a ida dos melhores jogadores do paulistano para suas fileiras. 4. Mário Cardim era um factotum, pau para toda obra. Figura que se ligou ao desenvolvimento do futebol e demais esportes em São Paulo com forte influência nos outros estados. Foi, dizem, o primeiro jornalista a descrever uma partida de futebol nos jornais e traduziu para o português por volta de 1902 livros de regras e de técnica de futebol redigidos em inglês, dos quais até então não havia nenhuma tradução no Brasil. A informação de que Mário Cardim foi quem redigiu o primeiro estatuto do Corinthians Paulista é plausível e foi recolhida pelo grande corintiano e ex-prefeito de São Paulo, Vladimir de Toledo Pisa, que a ouviu de alguns dos sócios fundadores do clube. Uma informação aqui. Batista Boni, João Colina e André Lepre provaram logo em 1913 que o Corinthians não era bom apenas no futebol. Ganharam a primeira taça numa corrida pedestre. O Corinthians nascia poliesportivo. Lepre era cunhado de Antônio Pereira, um dos 5 primeiros idealizadores do Corinthians. Outra informação. A Biblioteca do Corinthians, que era projeto já em 1913, tornou-se realidade e constitui hoje um dos maiores patrimônios do clube, graças à doação que Lido Pitinini
fez de todos os seus valiosos livros para enriquecimento cultural da agremiação. Em vida, Lido Pitinini deu, com seu jornal tabloide, o Sport, uma das mais vibrantes contribuições da imprensa esportiva para o desenvolvimento do esporte no Brasil, e completou sua obra cultural magnífica com a doação da sua biblioteca particular para o antigo Clube dos Operários, que ele tanto amou e enalteceu. A biblioteca ali do Pitinini, no Parque São Jorge, tem valor inestimável. Ou seja, não é só futebol.